Um grupo de orcas atacou e afundou um iate recentemente entre Espanha e Marrocos no Estreito de Gibraltar, e não é a primeira vez. O casal no iate disse que sentiu golpes repentinos no casco e no leme antes de o barco começar a entrar na água, segundo relatos. Eles alertaram as autoridades e um petroleiro próximo os levou a bordo. O incidente ocorrido em 2024 é o mais recente de uma série de ataques a iates por orcas nos últimos anos. Muito sobre os ataques permanece um mistério para os especialistas, incluindo os motivos. Os cientistas sugerem que pode ser porque as orcas se sentem ameaçadas, estão a proteger o seu abastecimento alimentar ou simplesmente estão a brincar. Existe um histórico de ataques. Eis uma breve linha do tempo de incidentes. O início de 1800. Isso mesmo, estamos voltando no tempo. Embora esta última série de ataques de orcas tenha começado por volta de 2020, os registros mostram que o ataque de cetáceos a barcos não é um conceito novo. Lembremos-nos todos de Moby Dick. Segundo Graham Fiala, autor cujos livros relembram os primeiros contos do mar, os ataques a navios por mamíferos marinhos datam de cerca de 1820, quando o Essex, um navio baleeiro, concebido para capturar baleias, foi perseguido por um grupo de baleias que atacou o navio com seus corpos. O navio afundou, deixando 20 náufragos. A história do Essex foi considerada uma inspiração para o romance de Herman Melville, junto com outra história verdadeira de 1850 sobre Anne Alexander. Baseado em New Bedford, Massachusetts, o Anne Alexander navegou para o Pacífico em 1851. Quando foi atingido por um cachalote que a tripulação tentava perseguir. Uma baleia que supostamente estava correndo contra ele, o barco com tremenda violência, abriu suas enormes mandíbulas e, ao pegar o barco, esmagou-o em fragmentos tão pequenos quanto uma cadeira de tamanho comum, de acordo com um relato de um dos baleeiros, homens a bordo do navio encarregados de capturar as baleias, citados por Fiala. A baleia culpada, que foi apelidada de o monstro das profundezas, acabou abrindo um buraco no casco do Anne Alexander. Final de 1800 e início de 1900. Fiala disse que os ataques das baleias aos baleeiros e seus navios continuaram até o final do século XIX e início do século XX. Em 1871, uma baleia seguiu o rei Oscar em sua viagem entre a Tasmânia e Nova Gales do Sul. Depois de 3 dias de companheirismo pacífico, a baleia deu meia volta, batendo abruptamente no navio e causando um vazamento. Em 1901, o navio Kathleen partiu em viagem baleeira de New Bedford em direção à costa brasileira. Uma única baleia se separou de seu grupo para atacar o navio e criar um buraco no casco. Os baleeiros encontraram segurança antes do navio afundar. Finalmente, em 1904, um navio mercante dinamarquês chamado Anna estava viajando da Islândia para New Brunswick, no Canadá, quando uma baleia brincalhona apareceu e brincou ao redor do navio. De repente, você provavelmente pode adivinhar esta parte. Como um navio de guerra com a intenção de atacar, a baleia veio direto para o barco, de acordo com uma reportagem de 1905 da Wide World Magazine. Final dos anos 1900 e início dos anos 2000. Talvez durante um período de dormência, ouvimos muito menos sobre baleias atacando navios e muito mais sobre navios atacando baleias. Os relatórios mostram que as colisões com navios motorizados foram uma fonte reconhecida de mortes de baleias, mas, como observado num relatório da Society for Marine Mammalogy, pouco foi feito para compilar informações sobre a frequência dos eventos. Renaud Stefanis, biólogo envolvido na investigação de ataques de baleias, disse no ano passado que, em meados da década de 1990, notou um grupo de orcas que roubava atum de barcos pesqueiros, ensinando as baleias mais jovens a fazer o mesmo. Ele disse que acredita que as orcas que atacam os barcos hoje vêm do mesmo grupo que estava recuperando o atum como parte de uma tática predatória de autopreservação desencadeada pela pesca excessiva. A década de 2020. Desde 2020, um pequeno grupo de orcas no Estreito de Gibraltar tem atacado navios com a cabeça e o mordendo lemes. O movimento, que foi apelidado de Orca Uprising e inspirou muitos memes, já ocorreu várias vezes.
Outros casos foram registrados em locais diferentes, como quando uma orca bateu em um barco perto de Shetland no ano passado. De acordo com uma pesquisa do GT Atlantic Orca, um grupo que rastreia as populações de baleias, houve quase 700 interações de ataques de orcas em navios perto do Estreito de Gibraltar desde o primeiro relatório em maio de 2020. Um comunicado do Ministério dos Transportes espanhol diz que qualquer pessoa que navegue pelas águas do Golfo de Cádiz e do Estreito de Gibraltar deve evitar áreas marcadas como zonas de perigo potencial para interações de orcas. As maiores ameaças ocorrem de maio a agosto, quando as autoridades dizem que os grupos de orcas são mais comumente vistos nessas partes do Atlântico. Mas, conforme observado pela CBS, o resto do ano ainda pode ser perigoso. Sabe-se que orcas em cativeiro já atacaram pessoas, com pelo menos 4 desses ataques sendo fatais. Na natureza, isso é quase nada relatado ou muito raro, muito embora existam algumas alegações como essas. O capitão Robert Falcon Scott testemunhou uma cena extraordinária durante sua malfadada expedição à Antártica, quando em 5 de janeiro de 1911, seu fotógrafo Herbert Ponting correu até a beira de um bloco de gelo para fotografar um grupo de orcas que se interessou pela expedição. Seus cães estavam amarrados próximos ao gelo. No momento seguinte, todo o bloco sob ele e os cães ergueram-se e se partiram em fragmentos. Podia-se ouvir o barulho estrondoso quando as baleias subiam sob o gelo e batiam nele com as costas. Ponting e os cães escaparam ilesos do gelo, mas o encontro ajudou a consolidar a terrível reputação das orcas. Mais de 100 anos depois, essa reputação continua a crescer à medida que a espécie afunda barcos na costa ibérica da Europa e tem como alvo navios tão distantes como a Escócia. Erich Hoyt, pesquisador da conservação de baleias e golfinhos, opinou sobre o caso relatado na Antártica. Ele disse que as orcas provavelmente confundiram Ponting e os cães com focas estranhas, pois aquele é um comportamento típico que elas utilizam contra focas. As orcas têm encontrado humanos no oceano há séculos, e embora existam alguns relatos como o de Ponting, há apenas um relato de que a espécie matou um humano. O encontro fatal teria acontecido na década de 1950, quando algumas orcas ficaram presas no gelo marinho no leste do Ártico canadense. 2 anciãos, Igloolik Inuit, disseram aos pesquisadores, décadas depois, que um jovem ignorou o conselho dos mais velhos e foi ver as baleias assassinas presas. Ele foi avisado que o gelo era muito fino, mas ele acreditava que poderia fugir das orcas. Segundo os mais velhos, uma orca rompeu o gelo fino e o comeu. É uma história de advertência que os investigadores não conseguiram verificar quando a relataram como parte de um estudo de 2014 na revista Aquatic Mammals. Hoyt acha que cair na água gelada é a causa mais provável da morte do homem. Não creio que uma baleia assassina jamais caçaria um humano, disse Hoyt. Eles são comedores exigentes, muito conservadores em termos de tudo o que aprenderam com suas mães e com seu grupo sobre o que constitui comida. Em outras palavras, as orcas não comem o que não foram ensinadas a comer, então não comeriam um humano. Orcas selvagens às vezes matam outros animais para praticar ou até mesmo brincar, mas os humanos aparentemente nunca foram vítimas disso. Há um caso confirmado de uma baleia assassina mordendo um surfista na Califórnia em 1972, mas a orca rapidamente o soltou, informou o jornal Lodi News Sentinel em 1996. Hoyt entrevistou o surfista e observou que ele poderia muito bem ter parecido uma foca para a orca, no momento. Ainda assim, ficam algumas questões mediante aos recentes ataques a barcos. Estaria o impacto humano sobre as presas das orcas, sobre a natureza e ou diretamente sobre elas mesmas podendo levar a uma mudança futura de comportamentos? O que você acha que poderá acontecer, por exemplo, se uma pessoa cair na água acidentalmente num desses ataques de orcas contra barcos? Comente e não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos vídeos.